Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo globalização e vou abordar um pouco sobre teorias demográficas. Vamos estar discutindo um pouco sobre a teoria malthusiana, que pontuava sobre o crescimento da população numa progressão geométrica e a produção de alimentos num crescimento aritmético. Controle da natalidade, ele pregava esse controle da natalidade pela sujeição moral. Já a teoria neomalthusiana, um controle da natalidade, propunha um controle da natalidade, mas não somente pela sujeição moral, e uma teoria reformista vem se contrapondo à teoria neomalthusiana, entendendo que deveria se avançar na educação e no desenvolvimento social e que o planejamento familiar deveria ser uma opção e não uma imposição. Vamos lá então, eu preparei 3 exercícios para os senhores para nós discutirmos a globalização e essas teorias demográficas. Primeiro, comentários, né? Então, segundo a teoria malthusiana, a população cresce em progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, por exemplo, enquanto a produção de alimentos cresce mais lentamente numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, em um período de 200 anos, a população mundial cresceria 28 vezes mais que o crescimento na produção de alimentos. Sempre lembrando que o clérigo e demógrafo Thomas Malthus, do século XVIII, propôs o controle da natalidade pela sujeição moral, sem controle externo, como o uso de contraceptivos. Ainda dentro dos comentários, já os neomalthusianos afirmam que o controle natalista, especialmente nos países subdesenvolvidos, é fundamental para evitar a expressiva redução dos recursos naturais do planeta. Então entendia que tinha que diminuir esse crescimento populacional. Por quê? Para evitar a redução expressiva dos recursos naturais do planeta. Uma forma de estimular os países subdesenvolvidos a realizarem o planejamento familiar era demonstrar que, com um número menor de filhos, tanto a família como o país teriam maiores benefícios econômicos. Ainda dentro dos comentários, os reformistas se posicionam contra o ponto de vista dos neomalthusianos, que responsabiliza os países subdesenvolvidos e seus altos índices natalistas pela possível redução dos recursos naturais. A teoria reformista afirma que a melhor forma de reduzir a natalidade destes países é por meio da educação e do desenvolvimento social, fazendo com que o planejamento familiar seja uma opção e não uma imposição. Então, os reformistas se contrapondo à teoria neomalthusiana. Vamos aos exercícios. Exercício número 1, caiu no Enem. Qual dos slogans a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? Controle de natalidade, mas não só pela sujeição moral. Letra A, slogan: controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Provavelmente a nossa resposta é correta. B, sem reformas sociais, não fala sobre isso, tá? Praticamente é um pensamento mais reformista. C, população abundante, país forte. Não, os malthusianos e neomalthusianos na realidade queriam reduzir a população, né? O crescimento da população. D, o crescimento gera fraternidade. Não, justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Com certeza a resposta correta é a letra A, controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Vamos para a questão de número 2, diz assim também uma questão do Enem: qual dos slogans a seguir poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos reformistas? Reformista, planejamento familiar como uma opção e não como uma imposição. Letra A, controle populacional. Já o país não resistirá. Não, ele trabalha o quê? O pensamento da educação e do desenvolvimento social, os reformistas, né? Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Então, provavelmente a nossa resposta certa: população controlada, país rico.
ele entendia que deveria se controlar também de uma forma secundária, né, a população, mas não do modelo malthusiano e nem do neomalthusiano. Resposta C, incorreta. D, basta mais gente que o país vai para frente. Não. População menor, educação melhor. Ele, na realidade, ele pregava que a educação e o desenvolvimento social é que trariam essa visão do planejamento familiar como opção e não como uma imposição. Então, provavelmente, resposta correta. Letra B, com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Questão de número 3, trabalhando dentro da visão da globalização e teorias demográficas. Pergunta do Enem. Depois de estudar as migrações no Brasil, você lê o seguinte: o Brasil, por suas características de crescimento econômico e apesar da crise e do retrocesso das últimas décadas, é classificado como um país moderno. Tal conceito pode ser, na verdade, questionado se levarmos em conta os indicadores sociais. O grande número de desempregados, gente, estamos chegando a 13 milhões, talvez até tenha passado já 13 milhões de desempregados no Brasil. O índice de analfabetismo, que é alto, muitas pessoas sabem ler e escrever, mas são analfabetos funcionais, não sabem interpretar um texto. O déficit de moradia, que é grande, o sucateamento da saúde. Estamos vendo aí, lógico que a saúde do Brasil é a pior do mundo, longe disso, longe disso. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é bom, mas nós estamos vendo diversas fragilidades dele agora com a chegada do Covid-19, né? Enfim, a avalanche de brasileiros envolvidos e tragados num processo de repetidas migrações. O tema da reportagem é migrações, da perda de terra à exclusão social, certo? Então, analisando os indicadores citados no texto, você pode afirmar que, letra A, vamos ver se está correta? O grande número de desempregados no Brasil está exclusivamente ligado ao grande aumento da população. Tem tido um aumento da população? Sim, mas não é exclusivamente ligado ao aumento da população. Por quê? Má gestão pública, uma visão social mais restrita. A resposta A não está correta. Letra B, existe uma exclusão social que é resultado da grande concorrência existente entre a mão de obra qualificada. Gente, nós estamos longe do Brasil ter somente mão de obra qualificada. Pelo contrário, falta mão de obra qualificada no Brasil. Temos excelentes profissionais, com certeza, tá? Mas não é somente pela concorrência entre a mão de obra qualificada. Letra C, o déficit da moradia está intimamente ligado à falta de espaços nas grandes cidades. O tema não está falando sobre isso, tá? Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos. O Brasil, me perdoem o comentário, parece ter um grande interesse em não qualificar seus trabalhadores para que se perpetue o que acontece politicamente falando no país desde há muitos e muitos anos, tá? Então a resposta certa provavelmente seja a letra D. Letra E, por conta do crescimento econômico do país, os trabalhadores pertencem à categoria de mão de obra qualificada. Não, o texto está falando realmente ao contrário disso, né? Então, nossa resposta correta, letra D. Os trabalhadores brasileiros não qualificados engrossam as fileiras dos excluídos. E aqui poderíamos até seguir essa frase, devido ao interesse de muitos gestores. Bem, só um comentário aqui. Apesar dos avanços na geração de emprego e na qualificação profissional do trabalhador brasileiro, ainda são encontrados graves problemas sociais no Brasil, como a falta de preparo dos trabalhadores para um mercado cada vez mais informatizado e competitivo. Não vamos nos esquecer de forma nenhuma que a globalização é algo que chegou para ficar, é algo importante, mas no formato que está, segundo também comenta o nosso famoso geógrafo Milton Santos, ela é leonina, ela separa, ela cria divisões cada vez maiores sociais. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.